Se você ler o Salmo 116, você vai observar algo muito curioso nele, muito interessante. Ele está cheio, todo ele, de pronomes pessoais. Eu, meu, minha, o tempo inteiro você vê os pronomes pessoais no Salmo 116. Esse salmo, ele foi escrito, com exceção do versículo 15, ele foi todo escrito dessa forma. E a certeza que nós temos aqui no Salmo 116 é que ele foi escrito por uma pessoa. Alguns estudiosos dizem que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, segundo alguns estudiosos, é o autor desse belo salmo. E isso faz todo sentido. Porque o rei Ezequias enfrentou dois momentos dificílimos na sua vida. O primeiro momento que ele enfrenta na sua vida é quando o rei Senaqueribe, rei da Assíria, ele resolve marchar contra Jerusalém. Ele cerca Jerusalém e ameaça destruir Jerusalém se o rei Ezequias não se render. O rei apela para o Senhor, ora ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor deu um grande livramento para o rei Ezequias, destruindo numa só noite 185 mil soldados. Essa foi a primeira grande prova de Ezequias como rei. Em segundo lugar, Ezequias também adoeceu mortalmente, ele contraiu uma enfermidade muito grave, e a Bíblia diz que o rei Ezequias orou ao Senhor. E orando a Deus, Deus o libertou, Deus o curou, restabeleceu sua saúde, e ele passa a usufruir de um momento de intensa paz, e ele é muito grato a Deus e escreve o Salmo 116. Então, lendo o Salmo 116, o fato de imaginarmos que o rei Ezequias é, de fato, o autor desse salmo, é algo muito providencial. Uma coisa que me chama a atenção nesse salmo, logo de cara, e que serve de lição para nós, é o teor do salmo. O Salmo 116 é o salmo da gratidão. Porque o seu autor passou por duras provas, por momentos muito difíceis, e ele, agora, grato ao Senhor, ele resolve compor um salmo. E isso colocou diante de mim uma questão. Porque o Salmo 116 é a nossa vida. É a nossa vida. Todos nós nos encontramos aqui no Salmo 116. Por quê? Porque nós passamos por momentos de tribulações, momentos de dificuldade, todos nós enfrentamos, e logo em seguida, o Senhor sempre nos ajuda, nós começamos a enfrentar momentos de paz, de calmaria, de refrigério. É aí que entra a grande questão. O que é que nós fazemos? O autor do salmo foi compor um salmo de gratidão a Deus. E nós? O que é que nós fazemos quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos livra, quando o Senhor cuida de nós, quando o Senhor traz momentos de calmaria para a nossa vida? Qual é a atitude que tomamos? Posso dizer uma coisa para vocês, e eu me incluo nisso. Muitas vezes nós nos esquecemos da bondade do Senhor, nós tocamos a vida, nós nos esquecemos de agradecer o Senhor, esquecemos de louvá-lo, esquecemos de ajoelhar. Eu me lembro de uma passagem que está lá em Lucas capítulo 17, quando 10 leprosos estiveram diante de Jesus, de longe, eles não puderam se aproximar de Jesus, porque havia algumas restrições. E esses 10 leprosos, eles de longe começam a clamar a Jesus para que Jesus os curasse. E a Bíblia diz que Jesus curou. Os 10 foram embora, porém um voltou para agradecer Jesus. E quando ele se coloca diante de Jesus em gratidão, Jesus diz assim: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Somente esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus? Então observe que a tendência em nos esquecermos das grandes coisas que Deus faz por nós é algo que está muito frequente no nosso coração.
Às vezes Deus nos abençoa e nos dá um livramento e nos cura e permite que um momento bom chegue na nossa vida. O que é que nós fazemos? Nós vamos adorar e vamos glorificar e nos ajoelhamos e agradecemos a Deus, ou nós nos esquecemos? Na maioria das vezes nós nos esquecemos. Mas para esse salmista não. O que esse salmista faz? Ele vai compor um salmo. Ele vai demonstrar toda a sua gratidão ao Senhor. E ele vai dizer o seguinte aqui, olha só, ele vai dizer logo no começo, uma coisa muito importante, que ressalta isso que eu acabei de dizer para você. Ele diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ezequias orou muito a Deus, foi um homem de oração. E em cada uma das situações que ele enfrentou, ele colocou diante de Deus as suas súplicas, pedindo a Deus que o livrasse, que cuidasse dele. No versículo 2 ele diz assim, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. O que é isso? Isso é uma declaração de gratidão. E esse sentimentozinho, esse sentimento chamado gratidão, esse sentimento precisa estar presente no nosso coração todos os momentos, irmãos. Porque em todos os momentos nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Eu estive conversando com a irmã Jaciara hoje no telefone à tarde, liguei para ela para saber como ela estava, e ela chorou muito no telefone comigo, mas o tempo inteiro ela disse assim, foi um livramento, foi um livramento, foi um livramento, eu sou grata ao Senhor, eu sou grata ao Senhor, eu sou grata ao Senhor. Esse sentimento não pode ser excluído do nosso coração, porque nós temos motivos para agradecer a Deus o tempo todo. O fato de estarmos aqui nessa noite, devemos agradecer a Deus. Acabamos de rememorar o sacrifício de Cristo na cruz, esse é o motivo maior da nossa gratidão. Precisamos ser gratos a Deus por tudo, a roupa que vestimos, o alimento que ingerimos, a vida, o trabalho, a família. Se você for fazer uma lista, haja papel para você descrever tudo aquilo que o Senhor tem te dado e que é motivo de gratidão diante dEle. Mas infelizmente hoje, muitas vezes, nós estamos deixando a ingratidão tomar conta do nosso coração. Muitas vezes nós somos dominados por esse sentimento de egocentrismo e nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não permitamos que isso aconteça, irmãos. Estejamos sempre cientes de que se não fosse o Senhor, se não fosse pelo Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui. Então observe o sentimento, o teor de gratidão do Salmo. Querido, permita-me perguntar para você, mas essa pergunta também é para mim. Nós temos sido gratos a Deus verdadeiramente? Temos demonstrado gratidão ao Senhor, porque é muito fácil dizer muito obrigado com os lábios. Mas nós precisamos dizer muito obrigado com a vida. A verdadeira gratidão é com a vida. É com a maneira como você vive diante de Deus. Então, esses versículos aqui, iniciais, versículos de 1 a 6, já mostram o teor do Salmo. O salmista estava passando por um momento de extrema dificuldade, ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, o livrou, permitiu que esses momentos agradáveis voltassem ao seu coração, e ele então diz, eu amo o Senhor. E compõe um salmo maravilhoso. O que é que sai da sua boca quando o Senhor te livra, quando o Senhor te cura, quando o Senhor te abençoa? Sai um louvor? Sai um cântico de adoração? Ou você nem se lembra de fazer isso? Eu também aprendi uma coisa muito interessante aqui, isso aqui falou muito comigo, que está
nos versículos 7 a 9. Acompanhe comigo, por favor. Olha só. Primeiro, o salmista, ele apresenta a Deus a sua gratidão. E aqui nos versículos 7 a 9, eu vou aprender duas lições que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha só o versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu aprendi duas coisas aqui, duas, que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendi, irmãos, é que este pequeno bloco de versículos me ensina que nós precisamos usufruir dos momentos bons que o Senhor nos dá. Sabe disso? Irmãos, parece estranho o que eu vou dizer para vocês, mas isso acontece. Acontece porque eu sei que acontece, eu conheço pessoas, eu já atendi muita gente nessa vida ministerial, já estive diante de muitas pessoas, conheço muitas histórias. Então o que eu vou te contar agora eu falo com propriedade. Ao longo dessa minha caminhada enquanto pastor, liderando igrejas, eu já estou há 12 anos praticamente liderando, trabalhando em igrejas. Completarei agora 7 anos de ordenação ministerial, mas eu já tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E eu já conheci muitas pessoas que são pessoas sofridas. Sabe o que é uma pessoa sofrida? Sabe aquela pessoa que a vida não tem piedade? Sofre, mas sofre muito. Essas pessoas muitas vezes estão diante da gente, querendo respostas, querendo uma palavra de alento. E na maioria das vezes nós oramos juntos e nós oramos por essas pessoas, aí essas pessoas experimentam um momento de tranquilidade, um momento de calmaria, um momento onde o Senhor abençoa. Sabe o que acontece, irmãos? Essas pessoas se acostumaram tanto a sofrer, mas tanto que elas não conseguem lidar com esses momentos que o Senhor lhes dá. Aconteceu uma situação certa vez comigo, eu vou te contar uma história verídica, uma história que nos faz chorar. Vocês sabem que na minha antiga igreja, no meu antigo ministério, nós tínhamos um trabalho dentro da penitenciária. Toda terça-feira íamos eu e mais um grupo de 4 irmãos pregar o evangelho na penitenciária. Na verdade, não é penitenciária, é presídio. Presídio Floramar, em Divinópolis. Nós atendíamos os pavilhões 1, 2 e 3, masculino. E o pavilhão 2 era, se podemos assim dizer, o pior pavilhão do presídio. Nele estavam os presos da mais alta periculosidade. Crimes hediondos, latrocínio, homicídios, feminicídios, uma série de coisas estavam nesse pavilhão 2. E lá havia um senhor, eu não vou dizer o nome dele, mas havia um senhor, já estava preso há mais de 30 anos. Dá para imaginar o que é isso? Você ser preso por mais de 30 anos, ficar encarcerado, regime fechado. Por 30 anos, ele era reincidente. E ele participava ativamente dos cultos, ele compunha músicas, irmãos. Algumas músicas, ele pedia: pastor, posso cantar um hino que eu compus aqui? E os hinos dele eram hinos bem embasados na Bíblia, era uma pessoa que tinha conhecimento da Bíblia. Mas, infelizmente, esse senhor, ele tinha um estigma. Ele, pouco tempo antes de eu vir para Pará de Minas, ele recebeu o alvará de soltura, ele cumpriu a pena e ele foi solto. Ficou poucas semanas liberto. Cometeu um novo crime e foi preso novamente. Aí, conversando com pessoas que o conheciam e trabalhavam na penitenciária, elas me confidenciaram uma coisa que dilacerou meu coração. Sabe o que ele me disse, essa pessoa? Essa pessoa me disse... ele falou o nome do presidiário. Ele não consegue lidar com a liberdade.
ele não consegue ser livre. Ele absorveu tanto a cultura de um presídio, ele foi tão absorvido por aquele clima e por aquela vida, aquilo se tornou o mundo dele, entende? Então ele não conseguia mais estar aqui fora. Ele se sentiu desprotegido, desguarnecido. E ele só conseguia viver se ele voltasse para o presídio. Dá para imaginar isso, irmãos? Que vida é essa? Pois tem pessoas desse jeito do lado de fora. Tem pessoas que não conseguem lidar com momentos de calmaria. Elas criam uma tempestade dentro delas mesmas e começam a ficar na expectativa, será até quando que isso vai durar? Quando é que chega o próximo problema? Eu me lembro de Israel, o povo de Israel saiu do Egito, 430 anos escravos no Egito. Aquele povo sai do Egito com mão forte, com braço estendido, vai para o deserto, chega no deserto, usufrui de uma liberdade que não tinha, aí começa a murmurar, começa a reclamar, e não foram raras as vezes que o povo de Israel dizia assim, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para as bacias de carne do Egito. Ah, se nós estivéssemos no Egito, ah, quem dera morrêssemos no Egito, ah, no Egito tínhamos isso, ah, no Egito tínhamos aquilo. O que é isso? É um povo que não sabe lidar com a bênção de Deus. Então nós temos que aprender uma coisa, nós temos que aprender a fazer como o salmista aqui no versículo 7. Olha só o que ele diz, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Sabe o que é isso? Alguém que estava usufruindo de cada segundo de liberdade, de tranquilidade, de paz que o Senhor proporcionou. Eu vou te dar um conselho, meu irmão. Quando os seus momentos bons chegarem, aproveite. Usufrua. Usufrua de cada segundo da bênção do Senhor, porque você não sabe quando chegará o outro problema. Você não sabe quando é que a dificuldade vai bater a porta de novo. Então usufrua, aproveite, esteja diante dele, fortaleça-se, leia a Bíblia, cresça diante do Senhor, seja grato e aprenda a lidar com a bênção do Senhor na sua vida. Usufrua do que o Senhor tem te dado. Você tem usufruído das bênçãos que o Senhor tem dado a você? Você tem usufruído desse momento bom que você tem vivenciado na sua vida? Você tem realmente falado para a sua alma, repouse, o Senhor te fez bem, aproveite, usufrua. Porque disseram certa vez que a vida cristã é o seguinte, ou você está entrando numa crise, ou você está no meio de uma crise, ou você está saindo de uma crise. Então quando você estiver saindo, regozije-se, e louve e glorifique o Senhor, porque Ele está te dando esse momento. Tome posse, essa é a palavra mesmo, tome posse desse momento, dessa alegria, dessa felicidade que está invadindo seu coração. Aproveite cada minuto dela. Mas eu aprendi outra coisa aqui. Eu aprendi outra coisa muito interessante, que está aqui nos versículos de número 8 e 9. O versículo 8 ele diz assim, porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Olha o que ele diz no versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O salmista aqui, ele está disposto a andar perante o Senhor na terra dos viventes. Por quê? Porque o Senhor fez grandes coisas na vida dele. É como se fosse uma maneira de agradecer o Senhor. Mais à frente nós veremos isso de forma mais clara. Mas ele está dizendo, Senhor, tu fizeste bem a mim, tu me deste momentos de tranquilidade, tu me abençoaste, tu me livraste da morte, tu cuidaste de mim. Eu quero que tu saibas que enquanto eu estiver na terra dos viventes, nesse ambiente inóspito que é o ambiente que nós vivemos, eu andarei perante o Senhor. Temos andado perante o Senhor como uma prova de que somos gratos e dependentes dEle? Temos realmente caminhado e vivido diante do Senhor?
Mas pastor, esse negócio de religião, esse negócio de igreja, esse negócio de ir na igreja toda semana, 3 vezes, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, esse negócio de estar em igreja, pastor, o senhor me perdoe, eu vou ser sincero com o senhor, isso escraviza a gente. Nós nos tornamos escravos da religião, pastor. Aí eu vi uma frase, que mexeu muito comigo essa frase, e eu queria compartilhar essa frase com você. Essa frase realmente, ela me abençoou muito, veja só. Olha a frase: o homem só é verdadeiramente livre quando está preso em Deus. Vocês concordam? O homem só é verdadeiramente livre quando ele está preso em Deus. Então viver uma vida diante de Deus não é escravidão, é liberdade. Porque você percebe que quanto mais você caminha diante dele, mais a sua vida vai adquirindo sentido. Mais você vai sendo preenchido. Mais você vai se encontrando. Porque Deus nunca entra na nossa vida para nos atrapalhar. Ele nunca entra na nossa vida para ser um estorvo, para ser um empecilho. Então o salmista aqui está dizendo 2 coisas. Primeiro, ele está usufruindo daquilo que o Senhor está lhe dando. Ele está repousando, ele está descansando, ele passou por uma grande tribulação, ele enfrentou um grande problema, agora o Senhor está lhe dando descanso, ele está usufruindo de cada momento desse descanso. Ele está dizendo para o Senhor: por causa disso, por causa de tudo que o Senhor tem feito por mim, eu vou andar diante do Senhor. Eu tenho compromisso, eu quero caminhar diante do Senhor. Que coisa linda esse salmo nos ensina. Aí nós chegamos no versículo de número 12 até os versículos de número 19. Veja só que coisa maravilhosa. Que darei eu ao Senhor? Ele está dominado pelo amor a Deus, ciente de tudo que Deus fez por ele. Aí ele está dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quais foram esses benefícios? Proteção, cuidado, livramento. O Senhor o abençoou, o Senhor o livrou da morte, o Senhor cuidou dele nos momentos difíceis. Se realmente foi Ezequias que escreveu esse salmo, e tem tudo a ver com ele, o Senhor o livrou de Senaqueribe, o Senhor lhe restituiu a saúde, o Senhor mandou o profeta dizer para ele: eu vou te dar mais 15 anos de vida, levanta, coloca a tua casa em ordem. Deus foi extremamente bom para com Ezequias. Aí ele está constrangido, o coração dele está constrangido, ele quer fazer alguma coisa para mostrar a sua gratidão a Deus, e ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Curioso, que ele não vai dizer assim: eu vou dar o meu carro de oferta para o Senhor, eu vou dar o meu apartamento para o Senhor de oferta, eu vou fazer um sacrifício de fé. Não é isso que ele diz. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação. O que é isso? O cálice da salvação era um cálice com vinho, e ele pegava aquele cálice e oferecia, derramava aquele vinho diante do Senhor e oferecia uma oferta de libação. Sabe o que isso significa? Adoração ao Senhor. Quer demonstrar sua gratidão a Deus? Adore ao Senhor. Talvez uma das maiores manifestações de gratidão a Deus é quando nós estamos adorando o Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor em adoração. O que significa adoração? Adoração é você se prostrar diante do Senhor, reconhecendo a grandiosidade dEle, a sua insignificância e ao mesmo tempo a sua dependência. Ele diz: eu vou adorar o Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou oferecer uma oferta de libação, e vou invocar, eu vou buscar o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é algo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor nos abençoa o tempo todo, o Senhor cuida de nós o tempo todo. Daqui a pouco você vai para sua casa, você vai se deitar, você vai dormir, vai descansar e vai começar a semana tudo de novo, e o Senhor estará lá para cuidar de você. Aí Ele quer de você uma coisa. O que Ele quer? Ele quer que nos momentos específicos você esteja diante dEle adorando, agradecendo, louvando. Ele quer a sua adoração. Isso é gratidão a Deus. Outra coisa que Ele diz aqui, olha só o que Ele fala: pagarei
os meus votos. Pagarei os meus votos ao Senhor. Onde? Na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei com o Senhor que eu ia fazer. Eu vou ter palavra. Eu disse para o Senhor que faria isso e vou fazer. Eu disse para o Senhor que mudaria essa atitude e eu vou mudar. Posso dizer uma coisa para vocês? O povinho danado de fazer promessa para Deus e não cumprir, como o povinho de Deus, que somos nós. É ou não é verdade? Quantas promessas nós já fizemos para Deus e não cumprimos, irmãos? Eu tenho vergonha de falar. Quantas vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, esse ano vai ser diferente, 2019 vai ser diferente, nós já estamos em abril e não mudou nada. É ou não é verdade? Estou exagerando, irmãos? Não. E eu me incluo. Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, mas até agora você não começou. Eu vou distribuir 1000 folhetos, mas o primeiro está lá no pacotinho até agora. Mas para Israel não. Para Israel, voto era coisa sagrada. O salmista prometeu, fez votos a Deus, ele diz, para provar para o Senhor que eu sou grato, eu vou cumprir todos os meus votos, e ainda vou cumprir na presença de todo o seu povo, para servir de testemunho que eu sou um homem de palavra. Você é um crente de palavra? Você cumpre aquilo que você diz para o Senhor? Sabia que isso é uma maneira de retribuir ao Senhor? Ninguém é obrigado a votar. Eu, particularmente, tenho muitas restrições na questão de voto. Mas se você diz para o Senhor que vai tomar determinada atitude, meu querido, tome. Isso também é uma maneira de dizer para o Senhor, muito obrigado, eu sou grato, eu vou cumprir a minha palavra. Precisamos ter palavra diante de Deus. Se você diz que vai mudar determinado comportamento, mude, cumpra os teus votos. O salmista está dizendo isso aqui. E é interessante que ele vai repetir isso lá no versículo 17. Ele fala nos versículos 12 a 14, depois ele vai repetir nos versículos 17, ele vai dizer assim, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele fala 2 vezes, ele está dizendo, Senhor, pode acreditar, cada um dos votos que eu fiz ao Senhor eu vou cumprir. Ele queria de alguma maneira retribuir ao Senhor, porque ele estava olhando e vendo quão grandes coisas o Senhor havia feito na vida dele. Meus queridos irmãos, permita-me dizer uma coisa para vocês, e eu me incluo nessa sessão. Se nós realmente analisarmos e avaliarmos o que o Senhor tem feito por nós, não há ninguém que não fique constrangido, porque Deus tem feito demais. Eu fico impressionado com as coisas que Deus tem feito por nós. E eu fico às vezes perguntando, o que é que eu tenho feito pelo Senhor? O que é que eu tenho dado ao Senhor? Será que é só isso que eu posso dar ao Senhor? Ir na igreja na quarta, ir na igreja no domingo, ir na igreja à noite, cantar um louvor, adorar, entregar uma oferta? Será que é só isso que o Senhor merece de nós? Será que o Senhor não merece mais de nós? Não no que tange ao serviço externo, mas no que tange a você mesmo. Será que Deus não merece mais de você para Ele? Será que Ele não merece mais esforço seu para Ele? Porque é assim que nós temos vivido. Nós achamos que tendo isso e fazendo isso, está bom demais, já sou grato. O Senhor merece tudo, tudo. Não apenas uma parte de mim, mas todo o meu ser. Eu me lembro de Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo foi totalmente absorvido por Jesus Cristo. Não havia uma parte em Paulo que pertencia a ele, tudo pertencia a Jesus. Será que nós teríamos coragem de falar para o Senhor o que é dele
e o que é meu. Se nós anotarmos hoje num papel o que é dele, o que é meu, quem tem mais? Quem tem mais? Então eu aprendo isso aqui. Eu aprendo, irmãos, esse exemplo do salmista. Ele disse: Senhor, o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me transformou, o Senhor afastou de mim os cordéis da morte. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para mim? O que eu posso te dar? O que eu posso te dar? Dizem que Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, ele veio ao Brasil na década de 60 pregar o evangelho no Maracanã, por uma cruzada evangelística. E de repente Billy Graham sumiu. Ninguém conseguia encontrar Billy Graham. Aí acharam Billy Graham num vestiário do Maracanã, caído no chão, com os braços abertos, o rosto no chão, Bíblia do lado. Eles acharam que ele tinha desmaiado. E aí ficaram agitados: será que desmaiou? Será que desmaiou? Aí ele fez sinal com a mão, para todo mundo esperar. Aí aguardaram alguns instantes. Ele estava ali já há muito tempo, deitado, de barriga para o chão. Barriga no chão, rosto no chão, braços abertos, todo espalhado no chão. E aí ele fez sinal, esperaram mais alguns instantes. Aí ele se levantou, se recompôs, pegou a Bíblia dele e disse assim para as pessoas: essa foi a única maneira que eu encontrei de me humilhar totalmente diante de Deus. Não tem mais nada que eu possa fazer. Eu fiz o máximo que eu podia fazer para me humilhar diante dele. Porque ele reconhecia que para subir naquele púlpito e pregar para milhares de pessoas, o homem não pode fazer isso. Só Deus pode. Então ele se humilhou da maneira mais extrema que ele encontrou, porque ele estava constrangido de tanto amor que Deus tinha por ele, de ter dado a ele esse ministério. Pare para pensar, pense, mas pense com carinho mesmo, mas pense de maneira bem profunda o que Deus tem feito por você, irmão, o que Deus tem te dado, o que é que Deus tem proporcionado a você, e você vai ficar envergonhado, porque nós não temos feito nada por ele, nada. O máximo que nós temos feito é mostrado a ele alguns apetrechos religiosos. Mas ele merece mais de mim. Ele merece todo o meu ser. Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele disse assim um dia: o mundo ainda verá o que Deus pode fazer com um homem que se entregar totalmente nas suas mãos. O que será que Deus pode fazer comigo se de repente eu me entregar por inteiro para Ele? Dá para imaginar o que Deus pode fazer com você? É isso que o salmista está tentando mostrar aqui. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, eu vou fazer, eu vou de forma bem transparente, porque eu quero que todos vejam o que eu farei em gratidão ao que o Senhor fez por mim. Irmãos, como é que anda a nossa gratidão a Deus? Como é que anda a nossa gratidão a Deus? No versículo 13 ele vai dizer: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, versículo 16, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. O que ele está querendo dizer aqui? Que para o Senhor a nossa morte é penosa. O Senhor não tem prazer em que morramos, por isso ele cuidou do salmista. E ele ainda soltou as ataduras, ele libertou. E agora o salmista está dizendo, novamente nos versículos 17, eu vou oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, eu vou pagar os meus votos. E mais, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, meu querido irmão, eu oro por você. Eu oro por você. Mas se um dia eu tomar conhecimento de que você foi tremendamente abençoado por Deus, e eu ainda não ver você na igreja para agradecer ao Senhor, pode ter certeza que eu vou dizer isso para você: meu irmão, o irmão foi abençoado e até hoje não foi agradecer ao Senhor nos átrios do Senhor.
na presença da congregação, porque Ele merece isso de nós. Quantas bênçãos nós podemos contar nessa noite? O Senhor quer que nós estejamos nos átrios dEle para louvar e adorar e glorificar, para que os outros vejam o que Deus tem feito na minha vida. Estava agora conversando aqui com o Adilson. Vou contar, viu, Adilson? Fofoca boa a gente pode falar, né? E o Adilson falou para mim assim: pastor, está acontecendo alguma coisa comigo. Posso falar, Adilson? Pode falar, né? Está acontecendo alguma coisa comigo, pastor? O senhor não há de ver que uma grande amiga minha, conversando comigo essa semana, ela disse assim: Adilson, eu não sei o que é, mas você está diferente. Aí o Adilson falou assim: nem eu sei, eu só sei onde eu estou indo. Vai lá para você ver também. Entende, irmão? É mostrar o que o Senhor tem feito para que isso desperte no outro a vontade de ser grato também, porque Deus vai fazer no outro também. Por isso que Ele está dizendo aqui: eu vou prestar um culto, eu vou pagar os meus votos na presença de todo o povo, nos átrios. Eu vou pagar os meus votos nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Irmão, se tem um lugar onde eu demonstro gratidão a Deus, é no meio do povo de Deus. É claro que gratidão é uma coisa que eu demonstro em todo lugar, mas nada como você estar na igreja, estar nos átrios do Senhor, cantando e mostrando: Senhor, muito obrigado, e as pessoas vendo isso. As pessoas vendo as grandiosas obras do Senhor na sua vida. Eu aprendi aqui 3 lições que eu quero compartilhar com você. 3 aplicações rápidas que eu quero compartilhar com você aqui. Aliás, 2 aplicações. 2 coisas que eu aprendi que eu quero compartilhar com você para a gente levar para a vida e praticar. Primeira lição que eu aprendo aqui: qual tem sido nossa atitude quando a bênção do Senhor chega? Qual tem sido sua atitude? Você orou, e aí a bênção do Senhor chegou na sua vida. Que maravilha! O que você faz? Continua vivendo como se nada tivesse acontecido, ou você vai agradecer? Você vai ser grato. Você vai dizer para o povo do Senhor: gente, a minha bênção chegou. Gente, eu fui abençoado. Olha o que aconteceu comigo. Eu estou aqui para agradecer. O que você faz quando a bênção do Senhor chega? A bênção do Senhor chegou na vida do salmista, e ele foi agradecer, ele foi pagar os votos, ele foi adorar, ele foi servir o Senhor, ele foi andar diante do Senhor. Irmão, Deus espera algo de nós, e Deus merece algo de nós. Segunda lição que eu aprendo aqui: o que estamos dispostos a fazer de forma prática, porque eu repito, dizer muito obrigado com os lábios é a coisa mais fácil do mundo. Agora, eu quero agradecer o Senhor com a minha vida. O que nós estamos dispostos a fazer de forma prática para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor? Você tem feito o quê para mostrar que você é grato? Conta-se uma historinha, e aqui eu encerro, de uma menininha que estava com a mãe dela numa feira. Essas feiras que tem, geralmente aos sábados, fim de semana. Ela estava com a menininha na feira, e a menininha passando com a mãe assim em frente a algumas bancas, e ela passou em frente a uma banca onde havia umas laranjas. Sabe aquelas laranjas apetitosas que te convidam? Não é? Aquelas laranjas mesmo. Eu gosto muito de laranja. E a menininha encarou a laranja. A menininha não tirava o olho da laranja. Aí o feirante, o dono daquela barraca, pegou uma laranja. Toma, querida, é para você. E deu para a criança. A criança então pegou a laranja. Aí a mãe disse assim para ela: filha, como é que nós falamos com ele? Ela pegou e disse assim: descasca. Vocês riram, né?
Mas esses somos nós muitas vezes. Não somos? Deus nos dá uma bênção, mas que bênção. Aí eu falo assim, Senhor, descasca. Está pouco. Senhor, só isso? Senhor, eu esperava mais. Senhor, não era bem isso que eu tinha te pedido. Senhor, mas eu não entendi. Não foi isso que eu pedi. Olha eu e você pedindo o Senhor para descascar a laranja. Sabe qual é o teor do Salmo 116? Gratidão. Somos gratos a Deus. Você é grato a Deus pela família que Ele te deu. Olha para o seu lado, você tem do seu lado aí uma esposa, tem um filho, tem uma filha, tem uma família linda. Você já agradeceu o Senhor por isso? Olha para você, bem vestido, perfumado, você já agradeceu o Senhor por isso hoje? Lá fora você tem um automóvel que te leva para onde você quiser. Você já agradeceu de coração ao Senhor pelo automóvel que você tem? Você já disse para o Senhor assim, Senhor, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, então eu quero que o Senhor me tome como algo que expressa a minha gratidão ao Senhor. Será que nós realmente temos sido gratos a Deus? Mostramos que somos gratos a Deus com a nossa maneira de viver, com a nossa vida? Temos deixado de fazer ou temos tomado atitudes que demonstrem para Deus, Senhor, eu sou grato ao Senhor. Esse é o Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você tem coragem de perguntar isso para o Senhor hoje aqui? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Mas olha lá o que o Senhor vai me pedir. É assim que nós temos vivido muitas vezes, é ou não é? Ou você realmente quer que o Senhor te fale? O que Ele quer de você? Sabe o que Ele quer de você? Ele quer você. Ele quer seu coração. Provérbios 23, 26 diz assim, filho meu, me dá o seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Que o Espírito do Senhor nos faça entender isso. Se tem um sentimento que precisa estar presente no nosso coração, é gratidão. Ó Deus, torna-nos gratos a Ti. Que a nossa gratidão não seja apenas muito obrigado para lá, muito obrigado para cá, mas que possamos ser gratos ao Senhor com a nossa vida. Não temos sido gratos como deveríamos ser. Ajude-nos a aprender com Ezequias aqui, com o Salmo 116. Ajude-nos a sermos verdadeiramente gratos a Ti, porque eu sei que é isso que o Senhor quer de nós. Permita, Senhor, permita que no nome de Jesus, eu verdadeiramente possa, Senhor, a cada dia aprender o significado da palavra gratidão. Ajude-nos a sermos gratos ao Senhor. Ajude-nos a não termos medo de perguntar ao Senhor o que o Senhor quer de nós. Ajude-nos a verdadeiramente olharmos para o Senhor e termos no coração o desejo de saber o que é que podemos te dar, sem medo daquilo que o Senhor porventura nos pedir. Queremos muito, Pai Santo, sermos melhores do que somos para Ti. Perdoe aquelas vezes que não agradecemos, aquelas vezes em que recebemos as bênçãos do Senhor e tudo fica por isso mesmo. Torna-nos gratos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos cada dia mais gratos ao Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e por ter falado tão poderosamente ao nosso coração nessa noite. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.